Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira e hoje, como sempre, como todos os programas, mais um assunto polêmico que interessa a você, sociedade, a você, cidadão, a você que tem que correr atrás dos seus direitos. Nós estamos trazendo aqui um advogado que batalha em pró a fazer acontecer para o consumidor. Porque hoje nós temos um problema sério, né? As pessoas consomem e pagam pelos serviços, não recebem os serviços, muitas vezes fica à deriva e deixa para lá, perde o dinheiro. Não faça isso, corra atrás. Corra atrás. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou recebendo aqui hoje um advogado, o Dr. Vandré, que cuidou da minha ação contra a Unimed. Vocês se lembram que eu falei que estava entrando com a ação contra a Unimed? E o resultado saiu, nós ganhamos a ação, ganhamos uma indenizatória bastante relevante, de um número bastante relevante, certo? E eu venho depositando quase um ano as mensalidades da Unimed em juízo. E para nossa surpresa, né, doutor Vandré? A Unimed não cancelou meu plano? Depois da liminar, depois de eles... E mais, o doutor Vandré entrou, o doutor Vandré está aqui conosco, doutor, boa noite. O doutor Vandré entrou em contato com advogados da Unimed, sabe o que eles falaram? Posso falar, doutor? Pode falar. É melhor você entrar com a ação, doutor, aí a gente resolve mais rápido. Ou seja, cara, que país é? Ou seja, a Unimed foi condenada por danos morais, porque na primeira vez queriam cancelar o meu plano. Foram condenados por isso. Pelo mesmo motivo. Tomaram um dano moral relativamente alto, né, doutor? Exato. E eu venho discutindo o valor da mensalidade, então eu venho depositando em juízo o valor da mensalidade. E agora, Rebouça, cancelaram novamente. Fui fazer o exame, o Unimed do Ciro está cancelado. O que vai acontecer? Outro dano moral, outra ação. E aí vai acumulando, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Paguei os exames que eu precisava fazer, peguei os recibos. Reembolso. Vou pedir reembolso imediato, não é isso? E tá nem aí. Agora, sabe qual é o problema do brasileiro, gente? O brasileiro recebe, como recebeu há um ano atrás os avisos da Unimed, que eles tiveram uma briga com a gestora lá. Aí a gestora resolveu cancelar todos os planos de saúde. A maioria, 90%, não corre atrás. E muitas das vezes pagou mais de ano seu plano de saúde, mas cancelar não corre atrás. Não vai procurar um advogado para defender. O que eu fiz? Entrei com ação, pedi de liminar, conseguimos a liminar, reativou o plano, houve o dano moral, conseguimos a indenização pelo dano moral e parece que fez aniversário agora de um ano, eles resolveram cancelar de novo. Boa noite aos meus pais, boa noite, doutor Vandré. Boa noite. Foi isso, doutor? Fala aí, como é que vai ser essa nossa novela, a nossa exatamente. nova saga da Unimed, né? Hein, doutor? Exato. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, Marciere, é uma honra estar aqui presente. Mais uma vez falando sobre a Unimed, falando sobre direito do consumidor e, pelo visto, uma nova ação, né? Inicialmente a gente entrou com ação para o Carlos para tratar sobre o plano de saúde dele, que havia sido cancelado. Sem motivo. Sem motivo Sempre nenhum. paguei em dia, nunca atrasei um dia. Estando totalmente adimplente, e houve essa suspensão, né? Entramos com um pedido de liminar, foi deferido. Durante todo o processo, houve ali o cumprimento da Unimed quanto a liminar, ou seja, o plano estava sendo mantido, mas depois, quando o processo transitou em julgado, ou seja, quando finalizou, cortaram o plano. Então, mais uma vez, vai ser necessário entrar com essa ação, né, para discutir de novo a legalidade desse corte. Alegam que está em atraso, mas não tem como estar em atraso, porque os pagamentos foram feitos. Todos depositados em juízo. Todos Pior depositados. É isso, né? Então, isso é uma prova melhor ainda, né? Porque os pagamentos estão lá em juízo. é uma prova cabal que tá sendo lá, que paga. está sendo pago. Mas aqui, eu queria aproveitar, o Rebouça como advogado também atua também na área criminal, mas ele atua também na área do consumidor. Rebouças,
que está acontecendo? Ninguém liga mais do consumidor, que se dane. Tem até as empresas têm até um nomezinho que eles dão. Não, aí se diz 100, se der reclamar, a gente resolve. Tem um nomezinho, não tem, Rebouças? Isso aí? Fale aí. Sim. Me lembra aí, por favor. Boa noite, meu amigo Marcieri. Boa noite, meu novo colega. Boa noite. Todos os demais grandes amigos e amigas aqui. Essa amiga ali. Cálculo atuarial. Né? Boa noite você, principalmente. Cálculo atuarial é o que é feito... O público em casa, explica direitinho lá o que é isso para eles. Cálculo atuarial é um cálculo feito, né, existe inclusive um nível superior sobre cálculo atuarial. Minha filha estuda isso na universidade. São cálculos que não envolvem só matemática, ele envolve a matemática, mas envolve também vários fatores. De forma simplificada, a sua filha, Tágira, quando se formar, ela vai ser contratada por empresas, por exemplo, nós estamos falando aqui de plano de saúde. Ela vai fazer um cálculo atuarial. Vamos lá, um exame de ressonância. Se nós negarmos aqui, quanto é que custa o exame de ressonância? Tanto. Se nós negarmos tantos 1000 exames de ressonância aqui nessa região, quanto nós vamos economizar? Tanto. Desses que forem negados, quantos irão entrar na justiça? Tantos por cento. Havendo uma condenação na justiça, quanto é que nós vamos gastar? Tanto. Farrar o cálculo todinho. Aí sim entra a questão do dinheiro. Se o valor vale a pena, e sempre vale, porque a grande maioria do cidadão não procura os seus direitos, e por vários motivos, aí a empresa diz, não, vamos negar. Porque economicamente nós vamos lucrar. Eu, por exemplo, fui fazer um exame há 15 anos passados, ou 20, nem lembro o tempo, e era um exame que injetava uma droga, não lembro mais, faz 20 anos, e para fazer um exame de coração. E quando injetaram a droga e tudo, era uma droga meio que radioativa, um negócio desse aí. E aí me chamaram... Para a imagem. Aí me chamaram... doutor, cancelaram o seu... não autorizou. O plano não autorizou. Aí eu disse, como é? Eu nunca trazei uma parcela. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, quanto é o exame? É tanto, é X. Era um valor, assim, muito alto. O valor da parcela ou mais, né, do plano. Mais do que o valor da parcela do plano mensal. Aí eu disse, rapaz, vocês confiam em fazer o exame e eu trazer a liminar para vocês, eu garanto que eu trago que eles vão pagar. Doutor, o senhor já injetou a droga, né? Nós vamos autorizar, nós vamos fazer isso com o senhor. Pode fazer. Eu me comprometo. Rapaz, eu saí de lá tão chateado, fui para o escritório, parei a petição para adentrar. Na época, era Unimed, era lá na 20ª unidade, lá no centro. Lá Luiz, o grande juiz. E ele... Conversei, expliquei tudo que está acontecendo e tudo, saí de lá. Voltando de carro para o escritório, quando eu cheguei, na metade do caminho, o celular, era um e-mail, já era o push do sistema dizendo, que naquela época era o Projude, que usava no juizado, mas já tinha os sistemas em push, né? E dizendo que a liminar tinha sido concedida. Ali eu fui para o escritório, imprimi a liminar, mandei para a empresa, não era um Unimed, era outra, mandei para a empresa e fui para o hospital, e aí onde eu quero chegar. Eu entreguei, olha, eu me comprometi, dei minha palavra que eu trazia até amanhã, tá aqui, eu estou trazendo hoje, já tem a liminar, eles vão pagar, viu? Mas me diz uma coisa, eles negam muito, direto, eu digo, mas é o meu plano, mas não, todos os planos negam muito esse exame. Eu digo, e me diga uma coisa, e o pessoal que tem entrado na justiça, tem conseguido ela entrar na justiça? Não, o senhor foi o primeiro caso. Entendeu? Nunca nenhum cliente entrou na justiça. O cliente, ele preferiu aceitar e pagar do bolso dele do que ir atrás do seu direito. Né? Tem vários fatores, né, Marcelo? Às vezes... E o pior, Rebouças, agora, o doutor deve estar sabendo isso, que ele está aí no meio do consumidor, o Apvida nem atendendo a ordem judicial tá. Exato. Tem, inclusive, denúncia de vários advogados, que junto à OAB, né, para tomar proveito. Eles não estão cumprindo ordem judicial. Ou seja, chega lá a ordem judicial que se dane. Eu não sei. Sabe de quem é a culpa disso? Sabe de quem é a culpa disso? Você está me dizendo, não é do consumidor, não. Culpa. Não era o consumidor. Não, mas o consumidor tem que ser aparado. Não era o consumidor. O Marcieri falou aqui, o doutor competentemente entrou com a ação dele e tiveram um dano moral. É uma exceção, Marcieri. Dano moral contra plano de saúde é uma exceção. E o valor razoável. Você tem o exame negado, você tem todo o percalço, às vezes é um problema de saúde grave, que vale prejudicar, e o juiz dá a sentença concedendo a liminar para
para mandar fazer o exame, mas quando vai falar do dano moral, ele fala, não, foi um mero de sabor. Não tem dano aí não. Não é isso, doutor? Acaba morte. Não tem isso Foi não. um mero de sabor. Então, sinceramente, de 100 processos contra o plano de saúde, deve ter algum dano moral. E aí o plano faz o quê? O cálculo atuarial, não vale a pena nem cumprir. Não tem dano. Agora, se existisse dano moral, como deram agora para o Flávio Dino, que eu não achei errado. Não estou falando aqui do Flávio Dino, porque eu não achei errado. O que eu acho errado é porque aqui para o ministro do STF teve um dano de 1.600.000. Ele tomou essa sentença? Ele ganhou do hospital, porque o filho dele faleceu. Dinheiro nenhum paga a morte de um filho. Mas recebeu 1 milhão e tanto, foi metade para a esposa dele, metade para ele, para a ex-esposa, né? E metade para ele, que entraram com esse processo contra o hospital. Corretíssimo. Agora, por que é que para o cidadão comum, que passa às vezes o mesmo problema que eu conheço casos, de pessoas que perderam familiares e entram com processo contra o hospital, contra o plano de saúde, e a indenização gera, na minha opinião, outro dano moral, porque é ridícula. Porque criou-se uma tese de que existe uma indústria de dano moral no Brasil, que as pessoas enriquecem de dano moral. Eu não conheço ninguém no Brasil que enricou com dano moral. Ao contrário. Exato. É um sofrimento para receber uma merda. Não, eu tive que fazer... Então a culpa é das sentenças que não condenam os planos. No meio dessa caminhada nossa aí, eu pedi pro doutor fazer meu nome, aí ele não queria nem fazer, eu falei, é para fazer, vamos fazer. Que representar a juíza no CNJ. Por que representar a juíza no CNJ? Porque o meu pedido de liminar já estava fazendo 3 meses. Eu posso te contar uma coisa, que eu não vou guardar segredo aqui, não. Eu posso contar uma coisa? Pode. Eu tenho um conhecido que foi do CNJ durante um período. E ele era um batalhador, principalmente por crianças com TEA. Né? Autista, crianças especiais. E a guerra, ele travou uma guerra ali dentro contra o lobby dos planos de saúde dentro do CNJ. Isso é sério, hein? É pesado o lobby deles. Por quê? Porque, corre muito dinheiro. Só que aí é o seguinte, o CNJ, deixa eu falar um negócio para você. Eu fiz a denúncia hoje, vou dar um exemplo aqui. É rápido, o CNJ é rápido. Manhã de manhã estava a resposta. Exato. E à tarde a juíza respondeu. Pegou o processo para olhar e despachou. Não foi, doutor? Foi. Porque recebe uma nota. Porque como é que funciona? Eu representei muito magistrado e promotor e delegado, porque eu passei de 2007 a 2021 como coordenador de defesa das prerrogativas do advogado criminalista no AB Ceará. E quantas demandas? Foram 17 anos aí defendendo as prerrogativas do advogado. E quando um juiz cometia algo grave contra o advogado, as pessoas entravam direto na corregedoria aqui. Não adianta somente a corregedoria aqui. Você tem que ir no CNJ, porque como é que funciona? O CNJ oficia a corregedoria e dá um prazo. E aí tem prazo para cumprir. Aí dá um prazo de tantos dias para a corregedoria acionar o magistrado e responder ao CNJ o que foi resolvido. Eu tive que Mas representar foram duas necessárias vezes. 2 vezes. Eu Exato. representei lá a primeira vez e ela já me adora, me conhece. E posterior, eu tive que representá-la de novo para o processo poder andar. E isso, Marcelo, Para ela dar influenciou, sentença. e isso influenciou também no valor do dano moral. Porque, assim, a gente precisou, o Marcelo disse que o valor do dano moral foi bom, né, mas foi bom porque a gente precisou recorrer. Mas de primeiro grau, né? Irrisório. Foi irrisório. Como é algo... Ela eu não falou sei nem como assim, é que ela deu esse dano moral. Não, ela deu porque tinha que dar, não tinha para onde correr. Aí ela deu uma merrequinha. Aí, recurso. O seu caso foi um caso muito grave. Né? Aí foi 10 vezes mais. E você tem condições, Marcelo, graças a Deus, você tem condições de bancar o seu exame. Exato. Quem não E tem, quem né? não tem, meu irmão. É isso que eu tô falando, que eu quero trazer esse programa hoje, justamente Para esse para esclarecimento, né? esclarecer isso. Corram atrás. Corram atrás dos seus direitos. A Apevida não vai longe com esse negócio de cumprir sentença, que já está virando escândalo. Não vai longe, não. Daqui a pouco começa a dar problema. Daqui a pouco vai começar a dar problema. Porque você pode falar assim, mas tem um lobby. O lobby não se sustenta por si, não. Né? Em coisa errada. Não tem lobby em coisa errada. A gente sabe que tem, tá aí o careca do INSS. E aí? O castelinho dele tá ruindo.
O castelinho dele tá ruindo. Ele apresentou agora, recentemente, só para falar, que a casa que ele mora, ele paga 126 mil de aluguel. Ele apresentou um contrato lá, que é aluguel. Não é, o imóvel é dele. Já sabem que é dele. Ele escondeu um apartamento em Miami. A casa vai cair. Eu Como não sei como é caiu, que essa galera compra como apartamento caiu em do Miami. Barroso, que entrou na lei Magnitsky agora, chorando, foi internado ontem em Brasília, desesperado, perdeu o imóvel dele de 20 milhões. Então eu quero dizer para você o seguinte, eu acredito muito no bem. O bem nunca pode vencer o mal. Não tem essa possibilidade, não vai existir. Né, Rebouça? Pode ganhar uma guerrinha ali, outra aqui, Quem mas... faz o errado ao prego... Vou dar um exemplo simples aqui. É. Teve gente conhecida minha. Gente, Hã? eu não vou falar o nome, mas gente conhecida minha, que na época do auxílio emergencial, que nunca existiu essa história do Brasil, na época da pandemia, que o Bolsonaro era presidente, ele instituiu o auxílio emergencial e pagou para todo mundo. Quem pedia, ele pagava o auxílio emergencial. E tinha gente que eu sabia que não se enquadrava dentro dos critérios para receber o auxílio, mas era tão fácil que, e recebeu uma parcela. Aí eu soube e cheguei para a pessoa e disse, não faça isso. Mas por que eu estou precisando? Você não se encaixa nos critérios. Lá na frente vai dar problema. Meu irmão, quem faz o errado vai colher problema. Vai. E aí está aí agora, 177 mil famílias que tem que devolver, corrigido, vai dar um bom valor, certo? Porque o governozinho está agora aí, não dispensa nada de ninguém. E tem mais, com risco de responder criminalmente. E sem falar no seguinte, aí, eu não entendo, o cara rouba milhões, bilhões dos aposentados e acha que isso vai acabar na impunidade? Não vai. É como o relator da CPMI disse lá, cara, aproveita, seja humilde, fale a verdade. Nós estamos aqui para lhe ouvir. Né? Porque você não vai sair impune disso. Isso vai ter um julgamento, não vai sair impune, não tem como sair impune. A Damares disse para um deles, deixa eu te explicar, você nunca mais vai ter sossego na sua vida. Porque eu vou para cima. E a verdade é essa. E a verdade é essa. Eles vão para cima. Entendeu? Porque nós ainda temos políticos sérios. Ainda temos. Porque é inadmissível. Eu acho que todos aqui têm pai, né? Meu pai tem 96 anos. Faleceu, né? Tem mãe. Ou tem mãe, enfim. Cara, é um dinheirinho já pouco. A minha mãe foi roubada nisso aí, num escândalo maior do que o do INSS, que ainda vai estourar. Já se sabe, mas ninguém... Que é os consignados, falsos consignados. O da minha mãe, isso há 7 anos, 8 anos, a minha mãe foi feito o empréstimo dela mentiroso, eu ingressei na época e nós recebemos o valor em dobro. Agora, quantas pessoas não tem isso? Que não vai atrás. Não vão atrás. Olha lá, não sabe nem que tá olhando lá o Aurelite. Eu acho que esse mês deve ter alguma taxa, sei lá, não sabe nem o que está lendo. Né? Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais para o público em casa sobre essa questão de correr atrás dos seus direitos. Deixa eu só fazer uma pergunta com a dona, com a sua observação agora. Pois não. As pessoas não têm o conhecimento e não têm condição. E a gente sabe que a grande maioria das ações judiciais, os advogados cobram com êxito, né? Mas sempre tem custas quando você não consegue alegar a pobreza, né? O estado de pobreza absoluta. Como é que essas pessoas poderiam chegar a um advogado para recorrer? Porque muitas vezes o valor, o exame é tão irrisório que eu acho que a dor de cabeça de ter que ir para julgamento, que aquela coisa, será que isso vale a pena correr atrás por uma coisa tão ínfima, entendeu? Vai depender muito do que essa coisa ínfima. Né? A gente está falando de um exame que foi negado. Se for um exame, a depender do valor, de fato pode ser que seja ínfimo. Mas existem casos só não cortando, mas exame de urina, exame de fezes, exame de sangue, ele não nega. Até um exame mais caro. Quando eu cheguei na ressonância, quando eu cheguei na biópsia, tive que pagar. Exato. Mas se eu lhe disser que alguns exames de sangue são negados pelo plano de saúde. Mas eles vão tentando. Mais caros um pouco, é específico. O exame de sangue, a gente está falando ali de R$200. Tá? Então, de fato, é um valor muito ínfimo mesmo. Claro que para a gente aqui, ou então para pessoas que ganham o salário mínimo, é uma parcela considerável do valor do salário dela, certo? No entanto, de fato, vai ter um acesso à justiça mais dificultoso. Essa pessoa precisa ir procurar a justiça através da Defensoria Pública, ou então procurar um advogado da sua confiança
para que entre com essa ação. Todo e qualquer caso ele é relevante. E aí você pode sim entrar com a ação cabível. Agora, existem casos em que é, como o caso do Marcieri, em que foi o cancelamento do plano. Então, é algo muito mais grave, porque o plano estava sendo pago. Então, para cancelar o plano precisa notificar com 60 dias de atraso, algo que não estava acontecendo. Nunca atrasou? Nunca atrasou. Eles cancelaram o meu com 30 dias, doutor. Errado. Eu liguei, contestei, aí reabilitaram. Pronto. Esse cancelamento, por si só, já gerou um dano. Se ali a Áurea tivesse ido atrás de fazer um exame, Exato. tivesse sido A negado, necessidade. A pessoa está em tratamento. tá de tratamento. É emergência, né? Que é o meu caso, né, Rebo? Estou em tratamento. Que Exato. deu dano. Então, existe todo o contexto que tem que ser explicado dentro do processo, certo? Mas ali já houve, sim, a configuração do dano. Claro que outros elementos vão fazer com que o valor do dano moral seja um pouco mais alto. O caso de reincidência, como vai ser essa segunda ação do Marcieri, também vai majorar o valor do dano, vai aumentar o valor do dano moral, certo? Se fosse necessário que a Áurea tivesse que pagar por um exame, além do dano moral, a gente já está falando no reembolso. Reembolso, ele é o dano material. Então, existe essa acumulação. Você começa a fazer outros pedidos dentro desse processo. A forma como o advogado vai cobrar, ela é livre. A OAB nos permite. Você falou de êxito. Geralmente, alguns cobram pelo êxito, outros com entrada, enfim. A forma ela é livre para ser pactuada. Mas, enfim, como você vai ter acesso ao judiciário, você tem que analisar todo esse contexto, levar ou para a Defensoria Pública ou para o seu advogado de confiança, para que ele dê encaminhamento nessa ação e que possa restabelecer o seu plano, ou então que possa ir atrás do dano moral pertinente. Eu queria Pode, colaborar aí. Eu queria até sair um pouco desse contexto, ao mesmo tempo entrando. Queria que o senhor explicasse a diferença do PROCON e DECOM, porque eu já andei por essas seara aí, e a gente sabe que nenhum dos dois funciona, porque eu ouvi deles mesmos dizendo, nós não temos poder de justiça para fazer essa instituição pagar o dano. Né? Eles não têm o poder. Eles não têm o poder de fazer, por exemplo, uma companhia de TV que danificou o móvel do meu apartamento e a parede, e eu entrei, aí fui no DECOM, fui no PROCON, fiz a via sacra. No final, eles falavam que não pagavam, e o DECOM e o PROCON falou assim, nós não podemos fazer nada, entre na justiça. Agora eu lhe pergunto, se esses órgãos de defesa do consumidor, eles não têm o poder de justiça para decidir nada, por que eles existem? Outro ponto, eu já acompanhei um caso de uma pessoa por dano moral que teve um exame de tomografia negado do plano de uma criança que era autista a via sacra, porque quem é pobre é diferente. A humilhação do pobre é diferente. Né? É bem diferente. Você já chega pedindo desculpa. Desculpa eu estar aqui, é porque foi negado o meu plano. Né? Então, sabe qual foi o dano moral por ter sido negado a tomografia dessa meninazinha autista? R$300. É isso mesmo. Que a juíza deu. E não foi para a mãezinha. O Ministério Público disse que ele pode doar isso aí para uma instituição. Mas você não foi dano moral, não. Não foi dano moral, não. Foi dano moral porque foi na vara criminal, viu? Rolou na vara criminal. Foi um crime aí? Sim, então, ele colocou... Na vara criminal não tem dano moral, foi uma condenação, então, criminal. Porque a pessoa foi, como é que se diz, ultrajada no hospital, foi ultrajada... Então, foi condenada por um crime, talvez, de injúria, por um crime que foi na vara criminal, então não tem dano moral. É uma multa. Na vara criminal. E a multa vai para o Estado, não é para a multa disso aí, de tudo dessa humilhação que o pobre passou, né? No hospital, no plano de saúde, vai procurar seus direitos, tá entendendo? Que aqui você não consegue nada. R$300, e o Ministério Público, doutor, ele disse que ele não perguntou a opinião daquela mãe pobre,
sabe? porque é Nada. criminal. Criminal Eles não é falaram só o dano, é uma seguinte, multa. vai Uma instituição aí, isso qualquer. aí vai para uma instituição qualquer. Quer dizer, a humilhação do pobre é grande, sabe? É muito grande. Como ele, como outros que têm condição de constituir um advogado e tem tempo para lutar na justiça e tem dinheiro para pagar um advogado, é outra coisa. E quem não tem, recorre a quem? Infelizmente. Ele respondeu isso. Mas a os questão do órgãos, PROCON é não. muito importante. Do DECON. Essa do PROCON e do DECON, eu vou tentar diferenciá-los. De fato, eles não têm esse poder não tem. da justiça, certo? Eles se diferenciam. Eles tentam mediar, né, doutor? Tentam intermediar. E multa a e eles empresa, né? servem para desafogar o judiciário, certo? Hoje a justiça está abarrotada, então existem esses órgãos, que são órgãos conciliadores, né? O PROCON é um órgão municipal e o DECON, um órgão estadual, que ele é do Ministério Público, certo? Já o DECON, ele tem sim o poder de colocar ali uma combinação de multa, né? Até mesmo aquele Hard Rock, né? pelo atraso da entrega das obras, já foi multado em 12 milhões, depois 6 milhões por conta da sacanagem que fizeram lá. Então, o DECON, ele tem sim esse poder. Tem. Mas não tem o poder que um juiz tem de aplicar um dano moral, de aplicar uma condenação de dano material. Não tem. Ali, uma audiência que você faz no PROCON e no DECON vai ser mais conciliatória, certo? O intuito é ali conciliar as partes e tentar chegar a um acordo, diferentemente de uma ação judicial em que vai ter um lado vencedor e um lado vencido. E daí pode resultar uma condenação de dano moral, dano material e a obrigação de pagar de um lado para o outro. Certo? O colega lhe explicou aí no popular, DECON e PROCON, que é realmente como o povo entende. Mas, tecnicamente, nós não temos DECON. O que é que quer dizer DECON? Delegacia do Consumidor. Quem popularizou o PROCON, que aí existe, que é Procuradoria do Consumidor, Ministério Público, quem popularizou esse nome como sendo uma questão de marketing na época foi a Socorro França, no tempo que o PROCON era ali, né, na Piracatu Graça ali, e ela pegou e criou esse nome DECON. Trabalhei lá. DECON. Só que não existe. Então, o que existe, o DECON não existe, é uma vergonha. O que existe agora é que o tempo acabou, nós vamos pro segundo bloco e voltamos já. Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Voltando aqui do segundo bloco, né? Papo interessante, é o que eu falo para vocês, correr atrás dos seus direitos. Correr atrás dos seus direitos. Muito me envergonha uma empresa igual a Apvida, né? Aí, cotada na bolsa. Né? Não, cotada na bolsa. Aí uma empresa do tamanho que é a Apvida não cumprir decisões judiciais. Qual é a credibilidade que uma empresa dessa tem? Na minha opinião, ao meu ver, nenhuma!
Eu não sei como Fujam, é que ainda fujam tem de AP cliente. Vida. Funciona isso, hein, doutor? Fujam. Como é que é O isso, cabo não doutor? Eu não cumpre a sei decisão como é que ainda judicial. tem Como é isso aí? clientes. Exato. Como é que tem Fuja clientes disso. ainda? Como É porque é empresa baratinho. O pessoal gosta do baratinho, É, entendeu? não é mais E ele baratinho faz- não, viu? E ele Já faz foi baratinho. E ele faz... Não, em comparação ao Unimed, é menos da Não, metade. é mais barato. Depende do plano. Não, Tem é plano mesmo dela metade. que é pau a É, pau. não, é Mesmo mesmo preço. metade. Não é só com o consumidor. Mas é Os porque eu quero profissionais que prestam serviços, colaboradores que prestam serviço para essas duas Eu empresas. já tive muita raiva desse AP Vida, Sinceramente, muita. Já, eles você tem não AP Vida? recebem Eu nada. tinha, cancelei. Querem pagar uma mixaria, desvaloriza o profissional. Eu não atendo nenhuma das duas, nem a Vida Quanto é a e nem a consulta? Unimed. R$19, né? Ana? R$19 para um psicólogo. Uma hora? Áurea, sabe Pra o que uma foi, hora. sabe o que foi Não que o dá nem médico... pra comer um lanche, Sabe o né? que foi que o médico amigo meu me disse? Carlos, se acostume, plano de saúde daqui para frente, ele só serve para pagar hospital e exame. Ó, Médico nenhum daqui a tempo Mas nem não vai mais exame, receber, cara. Não quer vai mais mais. receber plano de saúde Ei, porque é ridículo o mas valor. Com nem certeza, mas nem eu exame. atendo. É menor do que a Bradesco. tabela SUS, né? Não, com pelo amor de certeza. Deus. Imagina você Exame, ficar uma Não, hora conversando eu- com um doido, né? Com psicólogo, né? Conversando com um doido. Tô falando que todo mundo é doido. 19 mas- conto. Vai Não, receber deixa eu te 19 reais, me dá pra comprar uma R$19. coxinha. Era 17. É 17. Aí, olha só. E O o... profissional que se submete a isso, sinceramente. Não, e tem mais. 25 minutos de atendimento só. 25 minutos. Que o Perguntar o cons- nome, né? Mas teu nome, acabou. só a pessoa sai de lá, gasta o combustível, toda a logística, para chegar diante de um profissional. E não é só o psicólogo, não. Isso também é para médico, porque eles ficam lá controlando o tempo. O sistema que cada controla o tempo, é? médico, eles ligam. Um dia eu estava sendo atendida pela AP Vida, quando eu tinha AP Vida, e o telefone tocando, e o profissional sem graça. Não, é porque o seu tempo acabou. Uai, existe isso? Meu tempo acabou? Parece, Em 25 olha, O pobre do minutos. profissional fica constrangido. olha, né? o país Constrangido. ele é tão desorganizado juridicamente, ele é tão desrespeitoso com o consumidor, que às vezes eu vejo essas... Se você contar essas histórias aqui, que nós estamos ouvindo aqui lá fora, os caras falam, não pode ser um negócio desse. Não pode, não, você está falando O sério. cara não acredita, não. Não, porque eu falando isso essa semana com um amigo, do meu caso, agora que eu vou ter que entrar numa ação novamente, aí ele falou, pô, nos Estados Unidos pode chegar qualquer um lá, ele é atendido imediatamente. A conta é cara, eles parcelam, a conta é cara. Quem não tem seguro-saúde. Lá não tem plano de saúde, lá existe seguro-saúde. Então, você teve um procedimento lá, gastou R$10.000, parcela lá em 10 vezes, mas tem que pagar. Lá também não tem moleza. Mas ninguém fica no corredor. Ninguém fica sem atendimento. É isso que eu falo. Aqui é uma vergonha. Nós fizemos plano de saúde por quê? O nosso INSS, o nosso SUS não funciona. Quem disse viva o SUS é porque não usa o SUS. É porque não Quem usa o SUS. Quem usa sabe a realidade do SUS, como é que Você é. viu a discussão essa semana no Falta grupo terra e aqui? falou de cabeça. Você viu essa Criminoso, semana? criminoso. Criminoso. Você viu essa semana a briga aqui no grupo, por causa do SUS? E viva o SUS? Não, vi não. Eu falei, hiena é assim mesmo. Hiena come bosta e dá risada, entendeu? Não. Ah, mas o SUS vacina não sei quando. Rapaz, presta atenção no grupo. Olha, O idiotice. SUS, olha o nível do pensamento. O SUS, pelo menos dá a vacina e pelo menos tem uma maca para receber o cara quase morto e deixar no corredor do frotão. Se liga, rapaz. A questão, o contexto não é uma prática, tem que ser geral. Nós temos o maior sistema de saúde que era para funcionar do mundo. O sistema é perfeito. Na teoria... Só que quem faz a gestão faz o quê? Uma parte do dinheiro vai para o SUS, uma parte do dinheiro vai para a Janja Viajar e a outra parte do dinheiro é aplicado. Aplicado nas bolsas, né? E na cueca. Perfeito. Mais na cueca do que nas bolsas. Do Não, PT, viu? impressionante. Então, pô, Essa para assim, de babaquice. É que o povo é idiota, cara. O povo não corre atrás. Isso eu posso garantir para vocês. Eu tenho um filho que mora na Austrália. Tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos. Isso não acontece lá. Você morou no Canadá. Acontece? Não acontece. Não tem como acontecer. Porque se o cara for lá, pode ser um No mendigo. Canadá ainda tem um porém, viu? É. Você é atendido e não paga um tostão. Um tostão. Lá o governo dá saúde pública. E os hospitais lá é como você entrar no Maxud Plaza.
no Hotel 5 Estrelas. Mas, sério, eu fui atendida na Bélgica. Eu passei Você mal sabe. na Bélgica e eu fui atendido. Outro mundo. E a minha realidade aqui, quando eu cheguei, era um hospital público, né? E aí, quando eu cheguei, aí eu fui logo perguntando assim, tem quantas pessoas na minha frente? Né? Não tem ninguém, Tem quantas atende na pessoas hora. na Costume, né? aí a pessoa olhou assim, não tem ninguém. É a senhora. E eu vendo eles lá, tudo só no computador e tal. Eu digo assim, uma faca, um atropelamento, uma garrafada na cabeça, não. E eu digo, e vocês não trabalham, não? Trabalhamos, estamos atendendo aqui a senhora. Eu digo, e qual foi o último paciente que vocês atenderam antes de mim? Há 6 meses atrás. Quer dizer, o nível da população Aí é lá cultura, não tem né? atropelamento, Educação, é não tem faca, formação. não tem garrafada. É sociedade não tem organizada, nada. é outra Eles história. me pegaram, quase não me soltam. Aqui no frontão, sabe? como é- 600 como mil é- exames, hein? Aqui no frontão, como é hospital de trauma, já deixa o cara com a agulha e a linha ali na entrada. Agora que já vai costurando. Agora deixa eu te falar mais sério, Por olha. exemplo, Ei, motoqueiro é doutor, epidemia. doutor Vandré, o que está mais grave hoje, na sua visão, em relação ao consumidor? Ou seja, o que é muito grave hoje na sua visão? É geral? Tem uma coisa mais grave, menos grave? Fala para o público em casa, por favor. Olha, difícil, viu, Marciele? Difícil. Porque quando você falava, me via à cabeça uma seguinte situação. No caso da Apivida, a gente saiu a lista agora da Forbes, né, que o dono é um dos mais ricos do Ceará. Em contrapartida, a gente tem... Ele e os 2 filhos. Exato, a família. Estão na lista. A família. Em contrapartida, a gente tem uma empresa que não valoriza os profissionais, ao mesmo tempo que não valoriza os clientes. Não valoriza ninguém. Então, não valoriza ninguém. Eles valorizam o dinheiro dos boletos que todo mundo paga pra eles. E eles Fala no estão crescendo microfone, cada ó. vez mais. Entendeu? Eles valorizam os boletos que todo mundo paga para ele, com a maior dificuldade, com o maior sofrimento, e não tem uma saúde adequada. Mas eles estão crescendo. Eles estão sendo os mais ricos Sim, do porque Ceará. tem gente... Desculpa, Inchando gente, tem o plano de gente saúde besta sem dar pagando suporte. a vida. Não é besta não, Aura. Eu tenho que discordar de você. É Certo. porque eu só dá pra pagar aquilo. Então sai Então, fora. não, mas aí se sai tem o SUS. Tu vai pro SUS? Aí pro SUS é pior. Ainda Mas assim. nada tá resolvendo. Ainda assim. Nada tá Ainda é resolvendo. melhor que o SUS. Aí vai ficar Eu pagando... queria, É melhor eu que- queria é melhor fazer que o uma SUS. pergunta Sei sobre não, o viu? SUS. Mas É melhor que o Tanto SUS. que aí pros frotinha. O Frotinha é uma exceção, Essa é Marcelo. difícil responder, viu? Não, o é Frotinha. difícil responder. Não, o Não é, Frotinha. Não, o Frotinha dá de 1.000. E As trauma. emergências, né? E emergência de trauma. E peraí, De 1.000 em todo peraí, hospital particular. calma. Agora as Agora, consultas- é exceção. Se a Unimed Se não a resolve, pessoa se tem a um- Apivida muito ainda, então é nada vezes nada. Não, tem outros nada planos. por nada, não Mas o paga que eu tô nada. Não dizendo funciona, é que caríssimo, não funciona, né? não. Funciona. Eu queria tenho- saber funciona, só eu essa tenho um plano parte que funciona. jurídica. Que Porque, plano por funciona, exemplo, ó, O meu o funciona. Ministério Qual é o teu? Público A mil. entra mandando o Já tive Bradesco, que é melhor Estado, ainda. quando eu falo Estado, Plano de é a saúde. prefeitura, Eu atendo né? Bradesco, dá saúde. a- Só um a- minutinho, para não ter conversa. Um de cada vez. Eu queria saber a questão jurídica, né? Por exemplo, eu trabalhei no IJF, tinha alguns pacientes lá que precisavam de leito de UTI urgente. Os leitos de UTI estavam ocupados. O que é que o Sistema Único diz? Quando não tem leito disponível na área pública, o Estado tem que pagar na particular. Aí põe né? no corredor. Aí você entra com a liminar para pagar na particular. Também João não, Mota é também, rei disso, João também Mota. não funciona, né? Então eu gostaria de saber o seguinte, né? É aquela famosa frase: o que fazer? Porque a lei ela te dá subsídio para trabalhar. O paciente precisa do leito de UTI, o público não tem. Você chega lá, às vezes a família chegava lá com o papel dizendo você tem liminar, 24 com a liminar, ganha. Aí vinha uma outra pessoa. Derrubava a liminar, porque você pode derrubar a liminar dizendo que vai haver uma transferência, isso, aquilo, outro, ou então, muitas vezes, o pobre coitado ficava com o papel na mão. O que fazer quando você precisa de um leito de UTI e está no hospital público e não pode pagar advogado particular? Essa situação é muito mais complexa porque não envolve o direito do consumidor. Na verdade, envolve uma questão com o município, né? Aí não tem relação de consumo. Existe uma relação junto ao município. É cível, né? A gente está falando aí em direito administrativo, né? Aí vai para a vara de fazenda porque é Fazenda ação pública. contra o Estado, né? Exato. O ente estatal, o município. Se E a aí- pessoa morre, Morreu. É mais... sempre Morreu. tudo contra o menos um. Estado Precatório, deixa o convidado falar. bisneto receber. é bem Deixa mais ele difícil. falar. Então, ações contra o Estado, ações contra o município são mais morosas, são mais delicadas, são mais difíceis, diferentemente de uma ação
contra uma empresa privada, certo? Em que a ingerência do Estado ela consegue ser mais pontual, mais assertiva e ser maior. Veja que a gente colocou aqui empresas privadas que também não cumprem decisões Absurdo isso liminares, aí. que é um absurdo. Da mesma forma, o Estado tem uma dificuldade ainda maior por ser o Estado, por ter mais recursos, mas não saber direcionar como uma empresa privada, né? E ter que atender uma demanda populacional muito maior, certo? E ter que gerir aquela situação, aquele caos. Então, fica muito mais complexo, muito mais difícil essa atuação. É difícil quando a gente tem uma decisão judicial e ela se torna apenas uma folha de papel. Quando ela não tem validade, quando ela não tem efetividade, porque a gente perde a crença nas instituições, né? A gente acaba vendo assim, meu Deus, se eu contratei um advogado, a Defensoria Pública, se eu acreditei, eu depositei a minha confiança no judiciário para que ele trouxesse aquele remédio, aquela situação, remediasse aquele caos, e agora eu tenho uma decisão, mas não tem efetividade, a quem eu procuro? É verdade. Não, e outra É um coisa. crime. Não, deixa eu falar É? uma coisa, e outra coisa. De Você tem que representar o juiz, pô. Tá julgando O juiz fraco, julgando danado. um direito seu constitucional. Não é crime não, viu? Ei, Isso não é crime não. você viu? tem que... Criminal? Ei, É criminal? ei, É não? você tem que representar o juiz. Não é configurado. Ei, Ou mas- seja, então você é afetado no plano de saúde, você é afetado com doença cação. Morre logo, mano. Imagina uma pessoa... Não, veja bem, é muito sério. E sabe por quê, gente? As pessoas mais carentes, que não têm condições de correr atrás, ficam totalmente à deriva. E os planos de saúde sabem disso. Sabem disso. Pô, os caras estão na Forbes com quase 3 bi cada um, né? Então, nem aí pro pobre que tá E pagando o Forbes boleto, né, estuda, e não doutor? cumpre nem decisão judicial. Vem cá, Será quando que não tem um acontece juiz isso, macho? pra mandar prender os caras? Essa é a pergunta, né? Doutor, quando não se cumpre uma ordem judicial, como é que faz? Olha, tem muito juiz Vai dar o quê? que dá segunda chance. Manda intimar a empresa. De pra novo, ver né? De novo, para ver se cumpre. E aí a gente pede, olha, aplica uma Tá multa. aqui o negócio, o homem Aí, despachou. Não, chama de novo para ver se cumpre. Aí aplica uma multa pequena, que não sente. Aí entra a já situação do sabe. cálculo atuarial. Do notarial, né? Às vezes, olha assim, é melhor cumprir a multa. É melhor pagar a multa. Porque às vezes... E essa multa o também valor vão da multa- recorrer. Vai ver se vai pagar. Às vezes o valor da multa é tão pequeno e o exame é tão caro. Por exemplo, lá... Pagam a multa e É melhor. se vê livre da ação Foi o judicial. que a Rebouça falou, é mais Se barato for- pagar a multa. Nós temos casos lá no escritório em que o tratamento é 300 mil. Então, quanto deveria ser uma multa para obrigar uma empresa a cumprir uma liminar que defere um tratamento de 300 mil? No mínimo o valor do exame, no mínimo. Exato. Aí a gente conseguiu uma multa de 5 mil reais dia. Aí a empresa pega e paga a multa e pronto, né? Eu entrei com um processo contra um plano de saúde e porque uma moça ficou paralítica, né, devido a um disparo de arma de fogo, e existe um tratamento de fisioterapia chamado TheraSuite. É um tratamento inovador e que tem eficácia. Eu digo isso porque já faz 2 anos, 3 anos que eu ingressei com esse processo, consegui eliminar e ela fez o tratamento. Eu me encontrei com ela no Iguatemi, está com uns 15 dias, e perguntei, e aí, melhorou com o tratamento? Ela já tinha parado de fazer o tratamento. Ela, muito, doutor, melhorei muito. Ela não conseguia nem sentar direito. E o que acontece? Como não está no rol dos procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde, aí o plano não se obrigava a pagar. Na época eu entrei com a liminar, ganhei. Quando foi agora, já teve decisões do STF, dizendo que se não tiver no rol da ANS o tratamento ou o medicamento, o plano não tem obrigação de dar. A pessoa absurdo, o lobby é pesado ou não é? É violento demais. É violento o ou não país é? esculhambado, Então, Maciel. A melhor coisa que tem, né, Rebouça, é pagar o seguro-saúde. Se você tiver Pagar. grana, você paga o seguro-saúde anual, que é o que eu estou pensando em fazer, porque você paga... Como é que funciona o seguro-saúde? Você paga o seguro-saúde, seguro, não é plano, seguro-saúde. Aí você vai, faz os procedimentos, paga,
e pede o reembolso. Eles reembolsam tudo 100%. Eu tenho que ser Só aqui- que você tem que ter a grana para eu tenho pagar. que ser Essa é a aqui- diferença. Eu tenho que ser aqui bem honesto também. Nós não podemos só bater e não falar as qualidades. Né? Claro que eu não gosto de falar nome de plano. Vocês falaram aqui plano A, plano B, plano C. Eu não gosto de falar Eles nome vão de plano. processar a gente, Não é irmão. isso não. É porque cada um tem a sua especificidade. Por exemplo... Dando moral. O meu plano, ele vários médicos que eu já são de minha confiança, ele não paga. O médico não recebe mais esse meu plano. Mas em compensação, eu paguei a consulta, pedi a nota fiscal, entrei com pedido de reembolso. Rapaz, sabe quanto tempo foi aprovado o reembolso? 15 segundos. Já disse a data que ia cair o dinheiro. Ou seja, Correr atrás. a gente tem que ir atrás. Agora, Fazer o quantas procedimento, pessoas né? não vão atrás? Porque dá trabalho. Ó, a primeira coisa que eu digo para todo cidadão, exigir direito dá trabalho. E tem custo. É isso que eu falei naquela hora. Né? Agora você falou tudo. Agora é isso. Essa é a questão. E eles sabem disso. Então eles falam, bom, deixa aí, vai. Deixa depois resolve aí, essa piroca. tá. Que Essa nem, ó, parte do o reembolso negócio não é do daqui. 300 mil reais do o plano deveria ser multado no mesmo valor do exame. Do exame, é verdade. Ou seja, então aí o plano ia falar, bom, é melhor a gente fazer esse exame, porque se vier a multa, eu vou ter que fazer o exame e pagar a multa. Marciere, se tivesse uma multa de 50 mil, ele já não... Ele já fazia se o todo exame, mundo que né? entrasse com a ação, nesse exemplo aí que o doutor deu, Aham. vamos dar aqui uma multa de 20%, 60 mil, não é isso? Isso. 60 mil reais. Se eles vissem que todo mundo estava entrando e os juízes estavam dando 20% de dano, eles não negavam mais, não. A questão é que eles sabem, o juiz vai lá, manda, faça. Obriga-se o plano a fazer, mas dano moral não, foi mero de sabor. Quer dizer, peraí, você, deixa eu fazer uma pergunta. Quer dizer que o que vocês estão dizendo também é muito sério. Quer dizer que só ganha ação quem tem lobby? Não, Ninguém falou isso aqui. Eu não falei isso Ó, aqui. se vierem processar, processa Não, tu isso. sozinho, viu, Você Albino? tá tomando... O doutor vai Tá doidão defender de só sono, nós. né? É tu não, Quer Albino. dizer que não é a petição? Mas é dois a missão. Ninguém falou isso aí em momento nenhum. E, no entanto, eu falei que eu precisei representar a juíza 2 vezes. No CNJ, né? CNJ. Para ela poder fazer valer os meus direitos. Acontece que o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte, que o povo não vai atrás disso. É isso que o Rebouças falou. É isso que o doutor Vandré falou. Agora, uma pergunta, eu quero primeiro o doutor Vandré fala, depois o Rebouças. Quando não se cumpre uma liminar, qual é o recurso? Foi o que eu perguntei, né, doutor? É difícil. É difícil. É difícil, Marciere, porque assim, a gente... A liminar é tipo a última... Não, acaba tem que judicial. cumprir, é uma É uma ordem judicial. decisão. A gente tem que voltar para o juiz e dizer, Não olha, fizeram juiz, não, o homem a não fez, empresa não. não fez. Ó, certo? tem, E aí tem aplica-se, não estão te pede-se- obedecendo ali, não. Exato. Aí pede-se uma multa, né, que se chama, uma multa, astreintes, o nome técnico. Mas pede-se ali uma multa pelo descumprimento. Em tese, já é para o juiz determinar, quando ele defere a liminar, uma multa pelo Descumprimento. eventual descumprimento ali da decisão. Então, o que é que vai acontecer? Se ele descumprir, começa a contar essa multa. E aí, já fixou ali R$1.000 dia. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º, o 30º dia. Tem uma multa de 30 mil, certo? Além da obrigação que ele ainda precisa cumprir, tem a multa de 30 mil. Ele tem que fazer os procedimentos e pagar a multa. Pagar a multa. E aí, Rebouças, me diga aí. Ah, não, Peraí, deixa não eu- surtiu efeito. Informa no processo novamente, dizendo, olha, juiz, aquela multa de R$1.000 foi pouco, porque ele não cumpriu. Aumenta. E aí ele vai aumentar o valor da multa. Veja que o juiz ele não vai na empresa e pedir, olha, tem que cumprir. Não. O único meio Não, pode é mandar aumentar. prender. Pode mandar prender por desobediência. Pode mandar prender? Pô, Pode, não. doutor? Não, existe um não. pedido, Eu já ia dizer existe isso. um pedido que nós fazemos no processo, inclusive com intimação do representante do hospital, para saber por que ele não está cumprindo, sob pena de desobediência, certo? Aí Nunca pede foi para acatado. prender. Nunca foi catado. Nunca foi acatado. A gente faz o porque pedido. Não é o... O cara mata a pessoa, não vai preso, imagina. Mas veja, Não, é porque- não é tipificado. Não existe esse crime. O crime de desobediência é desobedecer a ordem emanada de autoridade competente. Isso aí está dizendo respeito a um guarda de trânsito que mandou você parar. Barra o Se juiz. ele for competente para aquela ordem ali,
Tá entendendo? Descumprimento de ordem judicial, eu me lembro que aqui o Renan Calheiros... Sim, mas me recebeu- fala, descumpriu ali, não cumpriu. Vai, vamos, Pronto, vai. qual é o grande Deixa problema? Satanás falar. O caminho, Não cumpriu, vai. o caminho, esse que o doutor falou, é A o lei da caminho CNJ. das triengues, a multa. Qual é o problema? Qual é o problema? Dificilmente você vê na prática um juiz dar uma multa de R$1.000 diária. É multa de R$100, de R$200, de 30. Mas tem uma multa lá. Mas como é limitada a tantos dias. Tantos dias. Aí lasca, meu amigo. Aí volta pro cálculo atuarial. Porque se o cara, vamos dizer que ele deu uma multa de 1.000 por dia. Aí ele bota 1.000, limitada a 30 dias. Então o máximo daquela multa é 30 mil. Aí o cara diz, não, se eu não cumprir, eu vou pagar 30 Não, eu mil. quero saber É melhor não fazer. Ei, Pronto. eu quero saber o que é seguinte. que acontece? O que aconteceu? Teve um Não caso. falaram. Nada. Teve um caso prático, Nada. pronto, em que a gente conseguiu. Você vai Pra pedir que- um aumento da multa. Aí o juiz pode aumentar, ficar com raiva e tacar uma saber multa o que é que valendo. acontece se não descumprir. Carlos, Porra, teve um velho. caso prático em que a gente conseguiu a condenação, né? A empresa teve aquele descumprimento por tantos dias. Houve na verdade, foram 11 dias descumprindo. A multa diária, nesse caso, era muito grave. A gente conseguiu uma multa diária de 5.000. Ou seja, se ela descumpriu por 11 dias, foram 55 mil só de multa. Ele limitou a quanto tempo? Eram 11 dias. Era 30 vezes 5, foi 150. Não, ele limitou a multa a diária 150 mil. a 150 mil. 150 mil. Chegou em 150 mil, para a Parava. multa. Se o plano vê que é Deixa mais ele vantagem deixa ele não concluir, pagar a né? multa, ele paga Sim, a multa. mas deixa ele concluir. Então, nós conseguimos ali, em razão dos 11 dias de atraso, uma multa de 55 mil. Eu falei para minha cliente, olha, 55 mil já está garantido, o juiz deu essa decisão. Né? Isso na liminar. Chega na sentença, o juiz dá a decisão. Foi R$8.000 de dano moral, diminuir a multa para 10. De 55 mil, diminuiu a Uma multa multa pra que ele 10. já tinha dado. Uma multa que ele já Aí tinha dado. ele volta É e uma derruba. esculhambação, Marcelo. Gente, Ele não sinceramente, pode voltar atrás disso, porque ele já tinha dado a ordem dele. Posso perguntar de novo, Aí você não? pergunta, Macieri, qual é Pergunta de novo. a penalidade para alguém que descumpre a ordem judicial? E Boa. qual é a penalidade do juiz que descumpriu a própria ordem dele mesmo? O juiz cumpriu a ordem dele. Posso Ele perguntar mesmo. de novo? Posso, não posso? O quê? É lobby ou não? O lobby. Aí, Não, não pode falar também. A gente não pode falar. Não tem prova. A gente não tem prova. É muito sério falar Que é esculhambado, é? Você só pode Mas- falar se você realmente tiver. Estou perguntando. Não, você diz aí. Quem quem é segura que o vai teu responder BO é uma você. coisa que não sabe? Ora, mãe. mas que o teve filho é essa teu. situação e foi Tem que, absurda. tem que ter fatos. Por exemplo, eu estou falando aqui da Pevira porque eu sei que não estão cumprindo. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, porque eu estou vendo várias reportagens disso. O Várias absurdo, emissoras. né? Entendeu? Então, agora, Tá replicando notícias já replicando conhecidas, o que né? já aconteceu. Ó, Agora, só um momento. Os planos de saúde, eles são campeões em reclamações do direito do consumidor. É. Isso há décadas. E até agora, eles se sentem tão confortável de desrespeitar a lei que eles permanecem sendo campeões e desrespeitando a lei e nada acontece com eles. Eu estou errada? É verdade isso aí. Eu trabalhei no Não tem DECOM como dano. estagiário. Esses a maior caras queixa não vai, era ei, doutor. dano. Esses caras não- era Ei, plano de Tágina, saúde. Esses caras não vão me vencer pelo cansaço, não. Sabe Vai por quê? Eu faço outro plano e vou processando eles aqui 10 Até- anos. Eu vou processando. É uma Tá entendendo? capitalização. Porque aqui o buraco é mais embaixo. E a ANS, né? E a você é ANS um não que tem tem como milhões, punir isso, né? não. Boa. Não tem como punir um negócio desse, não. Você levanta uma ação. É que vive na recidiva. impunidade, é tudo na Nada impunidade. de- Existe. Agora me diga uma coisa. Tu conhece alguma regra da ANS? Aí eu Você pergunto, que é um cara esclarecido, você sabe quanto tempo... Você, não, eu tô respondendo a sua pergunta da seguinte forma. O cidadão não tem conhecimento de nada. Não sabe, não tem um... Para você ter ideia, você manda um e-mail pro código. plano, ele tem um prazo de dias para responder o seu e-mail com a negativa ou com a... mas nós estamos falando aqui assertiva. nós Mas o estamos povo não falando sabe do disso. processo da derrubada da multa, É a lei de da tudo. ouvidoria, né? Difícil Aí você chegar. mostra a ANS tudo isso e ela não toma uma medida. Nas nossas ações, a gente sempre coloca um pedido de ofício à ANS para tomar conhecimento do caso. O senhor encaminha, inclusive, o ofício, né? Das ações. Só que é difícil eles tomarem conhecimento, Eu fui eles na agirem ANS. sobre isso. A ANS Então é lá a no... gente fica assim, Ah, doutor, eu fui lá no ANS. sim, Você lembra? exato, lembro. Ei, ligação peraí, da eu mesma- fui lá na ANS.
que fica lá no prédio do Banco Central. Aí ela disse, não sei. Não, ANS. não atende. Você nem entra no prédio. É só online, Nem eles estão entra no evitando prédio. contato. É só ligação. Entendeu? Nem entra no prédio. só Então, ligação. quer dizer... Não, porque aqui não pode entrar, porque isso... Banco Central, isso aqui. Quer dizer, um órgão público que os caras ganham dinheiro público, do público. pode nem entrar. Eu tenho que pagar, que todo mundo tem que pagar. Pagar, e você não pode, ele não é nem atendido por eles, que é um órgão que era para te É proteger. tudo mas não estão online, nem aí. digital, né? Sim, mas não respondem. Para que tem um prego, né? Aquele gasto exorbitante com um prego daquele. Ficasse de home office, né? Cara, assim, é lamentável. As coisas teriam que ser, porque isso aqui só acontece aqui no Brasil, viu? E algum... Piada, é uma piada. Não, e alguns países Empolgou. de vagabundo, né? Acontece. É o caso do Brasil, né? Mas é aqui. Agora, mas se você for para um país mais civilizado, na Europa e tal, não tem a mínima possibilidade disso. Que nem no Canadá, não tem a mínima possibilidade. Cara, nos Estados Unidos tinha um cara... Tu morou quanto tempo no Canadá? Eu não morei, não. Eu passei uma temporada só. Ó, nos Estados Unidos, você sabe disso, eu via lá, tava lá, uma caminhonete que ia e vinha. Aí fazia um buraquinho assim no asfalto, eles rapidinho consertavam. Aí eu perguntei um dia pro meu motorista, falei, por que esses caminhonetes o dia inteiro? Não, quem constrói é responsável pelo trecho. Se algum carro sofrer um acidente por causa do buraco, vai preso, dono da empresa. E o dano lá Vai é dano pesado. mesmo. Então é mais barato ele pôr a caminhonete aí pra fiscalizar e tapar os buracos do que deixar E o pagar lá o Ó, buraco. em 2003, eu vi essa foto essa semana. Em 2003 eu tirei uma foto dos classificados de um jornal lá em Miami. Lá em Miami eu tirei uma foto dos classificados. Uma coisa que me chamou a atenção, porque aqui no Brasil, a nossa OAB, infelizmente, proíbe o advogado até de fazer propaganda do seu trabalho. E lá eu bati uma foto do jornal lá em Miami. Rapaz, era uma página de classificado de um lado e de outro, só de advogado, com foto e tudo assim, dizendo... Levou uma queda, aí o telefone. Foi atropelado, telefone. Por quê? Porque lá funciona, lá se você... A nossa Constituição diz que aquele Lá o que, cara evita a justiça, aquele o que cara causa tá dano nem a outro é obrigado a repará-lo. É obrigado, de qualquer valor que seja, é obrigado. Se foi alguém que causou o dano, ele vai ter Entendeu? que reparar. E aqui não, aqui estão dizendo que Doutor não tem dano. André, obrigado por ter vindo no programa. Obrigado, Marcelo. Manda um alô pro público em casa aí, seu contato. Obrigado a todos Se que precisar assistiram do a advogado gente. consumidor, tá Agradeço aqui. mais uma vez aqui uma série a todos presentes. É sempre um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão bacana que desperta assim os diversos sentimentos. E qualquer coisa fico à disposição. Exato. Arroba é meu Instagram, Vandré Advogado. Podem seguir lá e ficar. Obrigado, doutor. Vandré, vamos ver. Obrigado mais uma vez, lembrando a vocês de casa que nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, às 8h30 da noite, às 20h30, aqui pela nossa TV Metrópole.